Olá, você que me acompanha neste canal ou neste perfil, tá certo? Seja no YouTube, Rumble, Telegram ou Facebook. Bom, estou aqui agora com uma iluminação melhor, né? Do que nos outros vídeos, mas no contexto daqueles vídeos que são os primeiros do nome e tudo mais, dá sim para enxergar a tela, tudo que eu expliquei, e o que não dava muito para enxergar por eu ter escrevido muito pequenininho, você sabe porque eu ditei o que estava sendo dito, né? Por exemplo, eu escrevi aqui, ó, sábado, você tá conseguindo ver aqui sábado? Então, se você não tivesse conseguindo, eu ia falar assim, o sábado eu passava a caneta aqui em cima, então você sabia que era essa palavra, então não tem nenhum problema. Agora eu arranjei outra iluminação diferente dos que eu estou acostumado a usar. Infelizmente tá dando um pouco de reflexo dessa daqui, ó, que você está vendo aqui, mas não vai atrapalhar muito, tá bom? Tá? Agora eu só vou escrever e se eu ver ali que não dá muito pra ver, eu falo pra vocês, então não tem nenhum problema, tá certo? Essa é a introdução que eu queria dar. Então vamos para o assunto do vídeo. Sábado, que é o bezerro de ouro dos judaizantes, dos judeus e dos pseudo-despertos, tá certo? E dos adventistas, tá certo? Cada denominação religiosa se apega em um deus. Qual que é o deus? Bom, o líder que fundou na adventista é a Ellen G. White, tá certo? Com o Miller, o movimento o Miller, né? Agora, os testemunhos de Jeová é Russell, tá certo? Depois teve outro dono, aí passou o dono, seu Rutherford, tá certo? Então, se idolatra, isso só fala de um dono, porque a história que houve é cabulosa com o outro, então se esconde. O mormonismo, lembra do nome do rapaz lá? Joseph Smith? Então cada um tem o seu Deus. O Deus Miranda morreu, o filho percebeu a porcaria que é denominação religiosa, o sistema religioso, e saiu fora de todos esses lixos que é. Agora os evangélicos estão preocupados. Então cada um, quando esses deuses morrem, as coisas mudam, geralmente, tá certo? Agora, o que não muda é a palavra do Criador. A palavra do Criador é a Bíblia? Não. A Escritura Sagrada? Não. Porque a Escritura Sagrada e a Bíblia contempla coisas que são para nós hoje obsoletas. Inclusive a guarda do sábado. Agora, quais as justificações que esses judeus da internet, ou judeus mesmo, ou os adventistas do sétimo dia utilizam para falar do sábado? Bom, a gente vai principalmente falar do adventismo aqui nesse vídeo, porque é eles que enfiam isso na goela dos outros, tá certo? O judeu pro gentil não tem salvação mesmo, porque eles reconhecem a maioria que Jesus foi o Messias, tá certo? Eles no máximo consideram um profeta e olha lá. Então, o negócio aqui é mais a respeito do adventismo, mas vai de uma vez por todas. Eu tenho 20 folhas que eu escrevi, isso que vai ser falado em vídeo, talvez eu vou ter que separar, né, em parte 1 e parte 2, ou quem sabe até em parte 3, porque é um conteúdo extenso. Sempre em todos os meus vídeos de texto eu tenho que dar uma enxugada, porque ninguém vai conseguir ler o tanto que eu tenho para botar, para falar, para editar e tudo mais. Vamos lá. Gente, sobre o sábado, o que os adventistas, esses judaizantes da internet falam? Bom, a gente tem que guardar o sábado, porque o sábado é do Senhor. Gente, vamos lá, vamos começar. Sábado. Qual que é a significância do sábado no hebraico? No hebraico é assim, transliterado, né? Aqui, ó. É o Shabbat. Shabbat, tá? Aqui é um T. Shabbat.
Tô deixando bem grande porque tem essa luz aqui, tá? Essa aqui não tanto, agora essa outra sim. Ela se escreve assim. O Shin, SH, lembra? Lembra da segrinha. O B, então o Beit. Tá bom? E o H. E o H. Tá bom? Então é assim que se escreve o Shabbat no hebraico, tá? Que é o sábado, traduzido como sábado. Ela ocorre cerca de, né? Dependendo do manuscrito, dependendo da tradução da língua grega que você vai pegar, você vai encontrar às vezes um a mais, um a menos, mas em geral, tá? Ocorre 88 vezes por toda a Bíblia. A seita, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é referenciada por essa sigla aqui, ó. IASD, Igreja Adventista do Sétimo Dia, diz que se deve guardar o sábado, reconhecendo o sábado como sinal distintivo de lealdade a Deus. Ou seja, já significando que quem não observa o sábado já não está em lealdade a Deus. Você sabe, já percebeu o perigo daí? Nicolas, eu guardo o sábado porque eu me sinto bem, porque eu acredito. Eu não tenho que falar nada, tá certo? Agora, se você fala, Nicolas, eu guardo, mas se deve guardar por causa disso, aí você pisou num calo que não deveria ter pisado, que é do Evangelho, que não há mais essa obrigância de nada do Velho Testamento que esses pseudo-despertos judeus amam seguir. Tá bom? Vamos lá. Cuja observância é pertinente a todos os seres humanos em todas as épocas e lugares. Quem diz isso, você entra lá, eu entrei lá para ver o que eles dizem exatamente, para não falar assim, não, os adventistas dizem. Aí um adventista vê esse vídeo, eu mostro para um adventista, a gente nunca falou isso. Então, um site bem conhecido da seita deles é essa daqui, ó, que eu peguei, que eu parafraseei aqui, é aqui, ó, é o site... É o site adventistas.org. Não tem o jw.org, que é dos Testemunhos de Jeová? Então, a seita adventista, que também é uma seita assim como os Testemunhos de Jeová, assim como o mormonismo, a CCB, tá certo? A Unidade da Fé, esses outros aí que, né, o Nicolas não fala muito, mas é bom que você pesquise, esse que eu falei agora, Unidade da Fé e por aí vai. Eles também têm um org, eles também têm um site. Agora, deixa eu ver como que tá. Não, dá pra ver ainda, tá? Site adventistas.org. Tá uma cor bem forte que é o vermelho. Então daqui que eu parafrasei isso que eu falei, tá bom? Então eu tirei de lá, não é palavra minha. Eu só parafrasei o que tá lá no site a respeito do sábado. Vamos lá. O Shabat é o dia sagrado dos judeus, dedicado inteiramente ao descanso. Tá bom? Afinal, quem diz isso é o site Tudo Sobre Tel Aviv, né? Que também é puxado para o judaísmo. Aí já não é o adventismo, beleza? Afinal, devemos hoje realizar a guarda do sábado. Isso já eu, tá? Quais versos os dois grupos se utilizam para tentar embasar o sábado para os dias de hoje como sagrado e único para descansar? É isso que veremos em mais este estudo, tá certo? Eu não sei qual que deu mais trabalho, se foi a respeito do vinho, das bebidas alcoólicas, o tempo que eu redigi, corrigi, apaguei, escrevi de novo, tá certo? Sobre o vinho, ou se foi o sábado. Eu penso que por termos de quantidade, foi o sábado, tá? Eu penso, porque o estudo mais extenso que eu já fiz em papel... Porque o mais extenso foi sobre o inferno. Agora em papel foi sobre o sábado, por enquanto, tá? Agora o que eu pensei mais pra fazer, acho que foi sobre a bebida alcoólica. Porque eu tive que pensar, raciocinar e colocar no papel e transmitir pra vocês oralmente depois. Tá bom? Agora do sábado ele tem mais folhas porque eu peguei muitas citações dos pseudo-despertos aqui do Facebook, principalmente, e botei aqui. Então, a maioria não é a palavra minha, entendeu? Se comparar com o estudo sobre a bebida alcoólica, beleza? Vamos lá.
A primeira vez que ocorre esse substantivo, que é o Shabar, é em Êxodo 16, 23, que diz: ele lhe disse, eis o que disse Yud-Heh-Vav-Heh, eis o que disse o Criador. Amanhã é repouso completo, um santo sábado para o Criador. Cozei o que quiserdes cozer, e fervei o que quiserdes ferver, e o que sobrar, guardai-o de reserva para a manhã seguinte. Então é o Criador falando para uma pessoa ou um povo específico, a gente vai ver no contexto, tá bom? Se o Nicolas não adentrar, quem sabe, né, ele tem esquecido, você procure para ver. Não é à toa que eu estou citando aqui. Não é um estudo teológico, porque eu abomino da minha vida a teologia, principalmente a sistemática, que é uma desgraça, tá certo? Teologia é uma desgraça, tá bom? Dizem que estuda sobre Deus como se Deus pudesse ser estudado. A ignorância já começa aí. Agora o que se ensina lá dentro... Vamos lá, o assunto não é esse ainda. Vamos lá, o contexto. Quando o faraó deixou o povo partir depois que Deus matou todos os primogênitos dos homens até o primogênito dos animais, que se encontra lá em Êxodo 13, do 15 ao 17... Deus não fez com que o povo junto de Moisés e Arão fossem pelo caminho no país dos filisteus. Porque senão, ó, porque diante dos combates o povo poderia se arrepender e voltar para o Egito. Você entendeu? Além de, ó, o risco de perder a cabeça, não queria que colocasse lá no caminho dos filisteus, porque o povo durante toda aquela guerra falou assim: porra, tava melhor lá dentro, eu quero voltar para lá. Então, para não haver essa psicologia acontecendo naquele povo, então se acha um outro caminho alternativo aí para esse povo ir, porque senão vai querer voltar. Faraó começa a perseguir o povo de Israel, junto com seus servos egípcios, com todos os cavalos e carros, até que os alcançaram junto ao mar. O povo ficou com grande medo e reclamaram a Moisés. E de Israel caminharam pelo meio do mar. Os egípcios que os perseguiram foram cobertos pela água. Não sobrando nenhum deles. O povo... Esse é o contexto ainda. Olha o contexto. Olha o verso que eu falei. Olha o tamanho do contexto que eu estou falando até agora. Tá? E olha que eu dei uma resumida no contexto. Então sempre procure saber. O povo de Israel, quando chegaram ao deserto de Sin, murmuraram contra os Moisés e Arão no deserto, pois estavam com fome. Assim o Criador disse a Moisés que ele faria chover pão do céu, e assim cumpriu. Moisés disse para ninguém guardar para a manhã seguinte, mas eles não deram ouvidos e aconteceu que deu vermes e cheirava mal. Moisés ficou indignado. No sexto dia, os filhos de Israel, os filhos de quem? Israel, lembra lá do que eu escrevi lá na lousa? Lembra do vídeo que eu já postei? No sexto dia, os filhos de Israel colheram pão em dobro, sabendo que em toda a semana não colheram tanto quanto naquele dia. Os chefes das comunidades foram comunicar a Moisés. E aí sim entra o nosso verso em questão. Ou seja, ele fazia cair em dobro, pois o sétimo dia, o Shabat, o Criador não iria fazer cair nenhum pão do céu. Era para aquele povo descansar e cozer tudo o que podia, deixando de reserva para o sétimo dia. Você entendeu agora? Olha o contexto até a gente chegar no verso. No verso a gente já entende que caiu tanto pão do céu que não dava para comer em um dia. Mas justamente caiu toda aquela grande quantidade porque no sétimo dia não era para sair, não era para fazer trabalho nenhum. Entende? Era o dia do descanso. Por quê? Por quê? A gente vai ver, porque está estabelecido.
Então, era, por exemplo, quando você vai ao mercado, você vai fazer uma compra simples. Talvez é para durar uns 3 dias, talvez é só para fazer uma receita naquela hora que já vai acabar no mesmo dia, dependendo tanto de pessoas que há na sua casa ou se vai vir uma visita. E também tem aquele tipo que você vai ao mercado, uma modalidade, vamos dizer assim, diferente, que você vai ao mercado adquirir os produtos, já que a gente foi acostumado a terceirizar tudo e não a priorizar, a ser o priori, o princípio de tudo, não a plantar as coisas, enfim, outra história. Então você vai fazer a compra do mês. Agora já não compreende uma semana nem 2, é para chegar pelo menos 2,5 ou 3. Tá certo? Que é a quantidade dos dias dentro do mês do calendário. Então você faz a compra do mês pensando e, né, orando para que aquilo aguente pelo mês inteiro. Então assim foi com o pão do céu, tá certo? O pão podia fazer cair para eles comer na mesma hora ou daquele dia, mas caiu tanto pão, por quê? Porque no próximo dia não era para colher, não era para fazer nada, descansa. Tá certo? 7º dia. Beleza? É aí que começa. É aqui que começa a nossa história. Vamos lá? Vamos lá. No 7º dia, saíram alguns do povo para colhê-lo. Ou seja, os pães que já haviam caído do céu. Porém, não o acharam. O Criador disse a Moisés: até quando recusareis guardar meus mandamentos e minhas leis? Considerai que o Criador vos deu o sábado, e que por isso vos dará ao 6º dia pão por 2 dias. Se já não estava claro, aqui, até então no contexto que eu dei, o Criador é mais claro ainda ao dizer a respeito disso. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Pô, o povo não entendeu? E o povo descansou no 7º dia. Vamos lá. Estes últimos versos aqui apresentados, sabendo em que contexto estão inseridos, sabemos que o sábado surge como descanso depois que saíram da terra do Egito, tá? Os adventistas gostam de falar que existe o descanso lá em Gênesis, então por isso que a gente deve descansar que nem Deus. Primeiro, ele não descansou porque ele não está cansado. Tá certo? Ele só cessou o seu trabalho. Aí já começa. O Nicolas tá dando uma palhinha do que ele vai falar ainda nesse estudo. Beleza? Beleza. Primeiro ponto. Segundo, não há algo estabelecido conforme está em Êxodo ou conforme está na seita adventista ou nesses judaizantes de internet, principalmente você vai identificar qual, que tem um nome normal e já muda para Yah no começo do nome. Entendeu? Entendeu. Não é todos, mas é a grande maioria. Beleza? Beleza. Agora você sabe o que, né? Vamos lá. Ou seja, surge como descanso depois que saíram da terra do Egito. Em Êxodo, não em Gênesis. Beleza? Beleza. Se fosse algo tão importante assim, deveria ser em Gênesis, né? Até quando recusareis guardar meus mandamentos e minhas leis, né? Quais mandamentos, a não ser o da lei, que em meio a tantos preceitos, um era de realizar a guarda do sábado? Não, Nicolas, não existia Moisés. Beleza? Beleza, não tem problema. Não precisava existir Moisés. Agora, guardar a lei que o Criador deu a eles. Eles não conseguiam cumprir isso daqui. Imagina o todo. Vamos lá. Surgiu no contexto dos filhos de Israel e não do adventismo ou desses judaizantes aqui da internet. Uma pergunta: se o sábado importa para a salvação, o que dizer então de Abraão, que é considerado o pai da fé pelo protestantismo? Principalmente pelos judeus, mão cheia. Porque o Antigo Testamento para eles é a melhor coisa que há no mundo, para esse pessoal. E aí? Já que a guarda do sábado como dia de descanso foi por meio de Moisés, principalmente estabelecida na lei de Moisés. E aí?
Nico, mas não precisou, existe sábado antes. Existe sábado antes. Agora, como uma lei, foi para aquele povo naquele contexto de saída do Egito. E aí? Cadê Abraão aqui? Será que Adão não foi salvo? Eva não foi salva? Nicolas, pecaram. Beleza, pecaram. Mas aí, se importa em salvação, por que o Criador não disse para eles descansarem, né, num sábado? Por que não deu a lei para eles, se é algo tão importante assim? Salvação é coisa séria, não é brincadeira, não é brincadeira, não há meio termo, assim como o Evangelho e Cristo Jesus, não há meio termo, não é que, pode ser, mas pode ser, não, é A ou B, não existe C no meio, você entendeu? Não existe AB junto, não existe AB ao contrário, é A ou B, a verdade é uma só, a moral é objetiva, imutável, assim como o Criador. Porque ele é a verdade. Então a verdade não é relativa. É absoluta. Né? Aí tem uns idiota que pensa que a gente tá indo pro radicalismo. Beleza. Coisa básica não é pra uma mente pequena, né? Vamos lá. Vamos lá. O que eu já falei. A farsa do sábado em Gênesis. Agora a gente vai voltar pra lousa de novo. Vamos lá. Vamos lá. Os guardadores do sábado se utilizam da passagem de Gênesis 2, 1 ao 3 para tentar desvincular o sábado da lei que o Criador deu para aquele povo e também da lei de Moisés, compilada no livro, na lei de Moisés. É a pergunta que fica, eles estão certos nisso? Vamos lá. Gênesis 2, 1 ao 3. 3, né? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como o Criador, fizera. Vamos lá, primeiro ponto. Para quem conhece de hebraico realmente e não finge conhecer, utilizar esse verso para tentar defender a posição teológica dos judeus e dos adventistas do sétimo dia, porque ali não é empregado o termo que a gente já viu aqui, ó, Shabá. Não é empregado esse termo, tá? Não é empregado esse termo. É uma falta de vergonha na cara algum conhecedor de hebraico citar isso e ser adventista e continuar sendo adventista. Só se ganha isso daqui, igual o Rodrigo Silva da vida. Porque senão, pelo amor, né? Vamos lá. Mas sim o verbo que é empregado lá, sabe qual que é? No descansou, descansar? É essa daqui, ó. É esse daqui que é empregado, ó. Aqui, ó, transliterado. Nicolas, qual que é a diferença? Parece que nada, né? Vamos lá. É um verbo. Aqui é substantivo. Aqui já é verbo. Vamos ver como ele é no hebraico? Olha aqui como ele é no hebraico, ó. É o shin. Aí tem um sinalzinho da... Esqueci o nome que se dá. Massorético. Mas tem outro nome além disso. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Traduzido, e é traduzido como esse termo? Como descansou e cessou. Qual que está correto? Vamos lá. Enquanto o que é usado em Êxodo 16, 23, daquela lei que se deu, é o substantivo Shabá, traduzido como sábado. Sábado, ó. Eu vou mudar de cor. Vou mudar de cor para vocês entenderem. Tá, ó. Aqui, sábado mesmo. Aqui,
descansou, cessou. Eu ia colocar de um modo simples, mas é um verbo, né? Ou seja, descansou, cessou. Aqui é o sábado, beleza? Beleza. Vamos lá. Em Gênesis 2, 3. Ah, desculpa, não é o re, não. Não é o re. Não é o re. É o re. Re. Tá? É fechadinho assim mesmo. Eu não fechei ali. Desculpa. Tá? É o re. Assim, é o mesmo. Tá? Só muda isso daqui, ó. E esse pontinho. Beleza? Beleza. Que quer dizer parar, desistir e descansar. Tá? Além desses significados, beleza? Em Êxodo 16, 23. Como que é? Isso daqui? É sábado, beleza? Se colocar os sinais maçoréticos, além desse, né, que eu já coloquei. Isso aqui não é sinal maçorético, que é só pra dizer que ele é o Shin, beleza? Para distinguir da outra consoante. Então, ela é escrita assim. Beleza? Entendeu agora? A diferença que tem? Vamos lá. Segundo ponto. O texto em Gênesis só narra a criação como acontecendo em dias consecutivos. Ou seja, é uma linguagem empregada para a simplificação das coisas. Porque, meu amigo, se na simplicidade do evangelho ou das escrituras sagradas, tá certo? Principalmente nos evangelhos, as pessoas montam heresias, falam mentiras e não compreendem. Imagina se fosse tentar traduzir por palavras a complexidade dimensional fora da nossa mente para um ser humano limitado. Imagina isso. Então, houve a empregação desse termo. Ah, o dia 1 foi assim. Tinha que existir um dia para o Criador criar, ou ele podia fazer assim? Ele podia ter feito assim, mas para a gente entender, o autor colocou em dias consecutivos para que se entendesse, meu pai. Entendeu? Vamos lá. E que Deus descansou, cessou no sétimo dia, por isso ele abençoou. Não diz que ele mandou alguém guardar o sábado, gente. Ele abençoou o sétimo dia. Não, vamos separar as coisas. Existe ele mandando, a gente já viu, para um povo e um contexto específico. Lembra do textinho? Os filhos de Israel. Beleza? Você já foi escravo? Algum Moisés está te levando pelo caminho? Arão está no meio? Não, acho que você não conhece nenhum da sua parentela que tem esses nomes, né? Meu Deus do céu, vamos lá. Isso é tão irrelevante que ele poderia ter cessado no sexto dia se quisesse, mas assim não o fez. Entendeu? Assim como existe os adoradores de Bíblia, achando que a Bíblia é palavra de Deus, os protestantes, existem os adoradores de imagens, que é os católicos, existem os adoradores de homens, que são os religiosos no geral, existem os pseudo-despertos, que veneram letras, como dizendo ser a verdadeira, do original hebraico, e existe os ceitistas que amam um dia da semana, o sábado, sendo que esse costume a gente vê que não nasceu aqui, existe antes de cultos pagãos, mas o Criador especificou esse dia para um povo, um contexto específico, para se lembrar do que? A gente vai ver. É diferente do costume paganizado. Você entendeu? O sábado não começou a ser... como que eu posso dizer? Como lei para se guardar e tudo mais, o santo, em Êxodo, começou muito antes do que a escritura, da mais antiga que você possa imaginar, ser escrita. Com paganismo, com adoradores de outros deuses estranhos. Você sabia disso? É. Agora o escritor colocou porque teria que significar. Não! É inspirado pelo Criador que foi escrito, mas naquele contexto, para aquela época em específico.
Tá bom? Vamos lá. Então ele poderia ter descansado e abençoado o sexto, o quinto, o quarto, o terceiro, o segundo, o primeiro dia, o que fosse. Tá bom? É só números, como vou dizer, consecutivos pra gente, na nossa, enfim, uma pequenininha memória, pequenininha raciocínio, principalmente dos seres religiosos, na cabecinha pequena nossa, até daqueles grandes cultos, pessoal, não cultos de culto, liturgia, culto, o pessoal culta, tá certo? Não entenderia se fosse na complexidade, teria que ter um encontro maior com o Messias. Imagina, poxa, entendeu? Então teve que haver a simplificação. Ele poderia ter descansado no quarto, no quinto ou no sexto, mas para dar uma sequência pra gente, o autor colocou como no sétimo dia. Mas podia ser o sexto, quinto, quarto, e não tem problema nisso. Entendeu agora? Vamos lá, vamos lá. Não há ordem implícita para que o homem guarde o sétimo dia. Podem tentar argumentar que devemos descansar assim como Deus fez. Mas isso não implicaria dizer que nossas obras são do nível que Deus fez, tentando igualar-se a Ele? Se eu descanso, ou seja, cesso meus trabalhos, minha vida naquele dia, do meu trabalho assim como Ele fez, não estarei eu rebaixando as suas obras às minhas? Posso eu fazer ou criar os céus e a terra e todo o seu exército? Bom, se o sábado começou em Gênesis, e o Gênesis está naquele contexto, ele abençoou e por isso a gente deve descansar assim como ele fez, o que a sua obra humana, carnal, tão desgraçada que com o vento você nem tá mais aqui no próximo dia, no próximo minuto, nessa existência terrena, carnal, limitada que nós vivemos, mas que temos a expansão do Espírito que habita em nós, que é o Espírito do Pai, através do Evangelho do Messias, o primogênito de toda a criação. Por isso que diversas culturas pintam um Jesus. Você entendeu? Não é porque ele é um mito, ele nasceu dos mitos. O povo era acostumado com mitos, mas ele não é. É um papo muito além, né? É muito além. Você nunca parou para pensar nisso? Aí vem um teólogo liberal também com uma louça. Você sabe de quem eu estou falando, tá? E vem falando, Jesus é mito, não ressuscitou, mas é uma pessoa com a cabecinha assim, para compreender a simplicidade do Evangelho que há em Cristo. Tá bom? Mas vamos lá. Então, se eu vou descansar assim como Deus descansou em Gênesis, posso, as minhas obras pequenininha aqui, ó, um outro dia já muda, já é outra coisa, já tem outras coisas para fazer. Eu imitar o Criador nisso não é um tipo de tentar igualar ou rebaixar ou querer subir pelas obras que ele fez, que é tudo. Tudo. No princípio a terra era informe e vazia. Lembra? Você tem capacidade do homem fazer isso? Não tem. Beleza? Beleza. Agora o terceiro ponto. Se o sábado é tão importante assim ao ponto de termos que guardá-lo, e isso importar para a salvação, porque esses dizem que isso, se você não guardar, putz, a salvação fica perigosa. Por que então Deus não falou nada disso a Adão? Ele criou os céus e a terra com todo o seu exército, abençoou e santificou o sétimo dia, e depois modelou o homem com a argila do solo. Não poderia ter ordenado isso primitivamente a Adão? Que Adão não podia? Será que Adão foi para o inferno? Eva foi para o inferno? Abraão está no inferno, na cabeça do inferno dimensional, cheio de lago, fogo, enxofre, almas gritando. Ai meu Deus, os vermes comendo. Hã? Ai meu Pai eterno, vamos lá, gente.
A única ordenança que Deus deu a Adão foi essa: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Não. Não, 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 não. Não é, ouve. Adão, guarda o meu sábado, mas também não coma do fruto. Adão, guarda o sábado, guarda o 7º dia, porque eu descansei, e isso importa para a salvação. Então você vai ser exterminado por mim no julgamento final se você não fizer isso. Não, não tá isso. A única coisa que ele disse para Adão é não comer do fruto. Comeu, ferrou. Olha o nível que a gente tá. Beleza, beleza. Ao citar em Gênesis, tentam estabelecer relação com duas passagens de Isaías, sendo uma em Isaías 56. Vamos lá. E a outra em Isaías 58. Ou seja, já que não tem argumento suficiente para citar o sábado em Gênesis, e porque não existe lá do jeito que está montado, olha, cara, é uma das, como que eu posso dizer, táticas malignas, perniciosas, satânicas do cristianismo, porque o cristianismo é o pior inimigo de Cristo, do evangelho, do Messias, dos remanescentes, dos seguidores dele, do corpo de Cristo e da cabeça que é o Cristo. Os evangélicos, os protestantes são os piores inimigos da moral, da ética, dos bons costumes, da verdade, do evangelho. E tudo que é mais puro e simples. Esses são os piores inimigos, não os nossos. Porque devemos lutar contra os principados e potestades. O sistema, a religião em si, não quem é adepto daquilo. Mas eles são os piores inimigos. Olha a tática satânica que os mais espertinhos ao longo do tempo de teologias, de logia pra cá,êutica pra cá, bababá, e todas essas palhaçadas do sistema religioso que eles aprenderam aos pés de Gamaliel, que Paulo tem por bosta, e eu tenho também na minha vida nojo por isso, tá bom? Eu abomino da minha vida. Eles tentam correlacionar passagem de Gênesis, a citação do sábado, com Isaías e tudo mais. Além disso, nas denominações religiosas, quando eles citam Gênesis, principalmente a adventista do 7º dia, ao falar de sábado, eles citam tentando colar com a lei moral, ou que a gente deve seguir hoje, tudo que eles ensinaram para os membros, desde que começaram lá com aquela Ellen G. White. Eles tentam colar. Então toda vez que o membro, principalmente adventista, ouve sábado ou 7º dia em Gênesis, eles já ligam naquilo que eles já aprenderam na cartilha deles faz tempo. Sendo que não há nenhuma ligação, nenhuma. Isso vem dos escritos de Ellen G. White. Você entendeu agora? É a mesma coisa do pentecostalismo, outra praga que nasceu lá naquele golpe contra os negros, que sempre foram injustiçados nesse mundo. Eles odeiam negros, os senhores do mundo. Você não entendeu? O sistema odeia preto. A polícia odeia os negros. O sistema, a lei, a mídia. Acorda, poxa. Vamos lá. O pentecostalismo, ao ouvir o membro ou um líder religioso em Atos 2, o falar em línguas, eles já assimilam e acham, porque assim foi criado algo para colar na passagem, com a glossolalia, aquelas idiotices sem sentido nenhum praticamente, que eles falam, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aquilo era idioma entendível, cada um na sua língua. Agora, todos que estão dentro da denominação pentecostal não entendem aquela língua. É mentira. Mentiram para você.
Você entendeu agora? Agora, quando fala do amor de Deus para com seu povo, para com essas criaturas, aí se monta uma denominação rígida e conservadora. Deus é amor. Você entendeu? Sempre há essas colas que os religiosos fazem. Mas não é assim que funciona. A escritura é a escritura, a Bíblia é a Bíblia, cristianismo pra lá, lá longe, fora daqui, da minha vida não entra nunca mais. Enquanto eu estiver vivo, eu vou mostrar pro pessoal sim que isso é um lixo, é uma desgraça que foi construída, arquitetada espertamente pelo safado filho de Satanás Constantino. Outra praga também, tá certo? E o protestantismo, ou seja, os evangélicos, que aí nasceram com o Martinho Lutero, o antissemita. Aí sim, Gustavo Barroso não era antissemita, Martinho Lutero sim. Beleza, depois de ter descido além aqui, quase perdido a paciência para quase parar o vídeo, vamos continuar. Desculpa, vamos lá. Qual que é o caso de Isaías 56 agora? Vamos lá. O Criador diz que bem-aventurado é o homem que assim procede. Bem-aventurado é o homem, beleza. Um homem, ele é bem-aventurado quando ele procede com o quê? O que, que ele faz para ser bem-aventurado? O que, que ele pode fazer do jeito que ele é para ser considerado bem-aventurado? Vamos lá. Que guarda o sábado. E Nicolas, pronto, acabou aqui o seu estudo. Calma, a gente vai ver, Aqui eu pego tudo. Vamos lá. Que guarda o sábado e não profana. Beleza? Guarda sua mão de praticar o mal. Neste caso, ele engloba os povos rejeitados na época, ou que não eram considerados importantes pelos religiosos da época, estrangeiros e eunucos. Beleza? Verso 4. Pois assim diz o Criador aos eunucos que guardam os meus sábados e optam por aquilo que é a minha vontade, permanecendo fiéis à minha aliança. Então, o Criador não abraça somente judeus, como esse pessoalzinho com a mente limitada abraça. Ele não abraça os evangélicos, porque os evangélicos não existiam naquela época. Ele não abraça o cristianismo, porque o cristianismo não existia naquela época. O que ele está abraçando, além dos filhos de Israel, porque o Antigo Testamento é direcionado para aquele povo, os profetas principalmente, descendo a lenha nesse povo que rejeitou a aliança e tudo mais, você sabe, eu vim para os perdidos da casa de Israel, mas eles não me ouviram, não me receberam. Beleza. Ele também engloba aqueles que os judeus ficavam, que é os estrangeiros eunucos. Poxa, se o eunuco ou estrangeiro guarda o meu sábado, poxa, meu filho, você está aqui, segundo o Criador. Vamos lá. Pelo contexto, o que é a vontade do Criador? Vamos lá. É que todos, sem distinção, cheguem à sua justiça, observando o direito. E qual aliança? Isso é respondido pelo próprio verso. Vamos lá. Guardam os meus sábados. Ou seja, se a pessoa sem distinção de judeus contra eunucos, contra estrangeiro, de estrangeiro contra judeu, contra eunuco, sem essa distinção idiótica, guarda o sábado, escolhem fazer o que é a vontade dele. E guarda sua mão de praticar o mal, o Criador diz assim a estes: hei de herdar-lhes na minha casa e dentro dos meus muros um monumento e um nome mais precioso do que teriam com filhos e filhas. Hei de dar-lhes um nome eterno que não será extirpado. E quanto aos estrangeiros que se entregaram ao Criador para servi-lo, sim, para amar o nome do Criador e tornarem-se servos seus, a saber, todos os que se abstêm de profanar o sábado e que se mantêm fiéis à minha aliança, trá-los-ei ao meu monte santo e os cobrirei de alegria na minha casa de oração. Perfeito? Ainda no verso 7, fica explícito a qual período e a que contexto é inserida a guarda do sábado. Vamos lá.
os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão bem aceitos no meu altar. Se os adventistas usam esta referência ao sábado nesta passagem, porque hoje eles não sacrificam animais no altar? Bom, dizendo para guardar explicitamente o sábado, o eunuco, estrangeiro, o judeu, se guardar, olha, tá aqui, tá no peito do Criador. Mas, poxa, tem que sacrificar também? Ué, eu posso pegar então um verso e posso dizer qualquer coisa? Então eu vou pegar um verso isolado, falando contra o sábado, e eu vou usar e pronto, acabou. Não, aí você não tem direito, segundo os religiosos. Vamos lá. Se os adventistas usa esta referência ao sábado nesta passagem, porque hoje eles não sacrificam animais no altar? O verso diz: será que esta casa de oração se refere a alguma sinagoga judaica dos dias de hoje ou de alguma denominação adventista? Ora, se estes não oferecem holocaustos e sacrifícios em seus altares, logo pode-se dizer que o verso não se aplica a eles, ou seja, os adventistas, esses judeus aí de hoje, não se aplica, meu filho, não se aplica. Agora o caso de Isaías 58, porque eles gostam de citar Gênesis, mas sempre dá essa referência aqui, ó. A gente já viu que aqui, ó, não, né? Não. É hipocrisia. Querer pegar um verso e o outro não. Hipocrisia. Típico de religioso, assim como o Messias denunciou. Agora, Isaías 58, qual que é? Esta é mais fácil de desbancar os religiosos, tá? Não precisa dar muita volta igual eu fiz para chegar onde para você entender. Isaías 56. Beleza? Beleza. Esses detentores do dia sagrado, né? Não se aplica aos dias de hoje. Em nenhum grupo atual. Vamos lá. O capítulo 58 já começa assim. Grita a plenos pulmões. Não te contenhas. Levanta tua voz como uma trombeta. E faze ver ao meu povo a sua transgressão. A casa de Jacó e o seu pecado. O que Isaías 58 está? Ó. A casa de Jacó. Yaakov, né, no hebraico. Ai. Casa de Jacó. Você não entendeu ainda? Qual que é a significância de casa de Jacó? Vamos lá. Famílias de Jacó, descendentes de Jacó. Gostaria de saber se algum adventista, algum judeu que defende o sábado, a guarda do sábado, é descendente de Jacó, de alguma forma. Ou da família dele. Vamos continuar. E, no entanto, eles me buscam todos os dias. Mostram interesse em conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que pratica a justiça, que não abandona o direito estabelecido pelo seu Deus. A nação que pratica a justiça, de acordo com o texto, é aquela que buscam todos os dias, mostra interesse em conhecer os seus caminhos. Mas será que a nação escrita neste verso se refere ao Brasil? Ao Brasil? Será que se refere? Será que Deus ali falando, o escritor escrevendo, ele está se referindo ao Brasil, meu pessoal? Meu Brasil brasileiro. E agora? Vamos lá. A dica e a resposta, o direcionamento, que já está claro, está já no primeiro verso. Você não leu? Vamos lá. Enfim, chegamos ao verso 13, que trata a respeito do sábado. Enfim. Se te abstiveres de violar o sábado, de cuidar dos teus negócios, chamando ao sábado deleitoso e venerável ao dia santo do Criador, se o honrares, abstendo-se de viagens, de correres atrás dos seus negócios, de fazeres planos, então te deleitarás no Criador, e eu te farei levar em triunfo sobre as alturas da terra.
esse é um prato cheio para adventista. Porque agora não fala só de guardar, fala o guardar e o que se não deve fazer, o que se deve abster nesse dia. Eles já tentam correlacionar com a passagem Gênesis. Por isso que quando você vê em sites adventistas, quando você vê da boca dos adventistas, dos escritos de Ellen G. White, você vê essa correlação entre essas passagens, um e outras, que Nicholas vai abordar todos aqui, pelo menos todos que eu consegui catalogar e todos da referência que eles usam, eles falam disso. Porque no verso 13 do capítulo 58 é um prato cheio. Vamos lá. Mas claro, esse verso isolado dá pretexto para qualquer porcaria. Qualquer coisa. Vamos lá. Vamos lá. É óbvio, com base nesse verso isolado, eles falam que o adventista, a pessoa que guarda o sábado, mas tem que ser adventista, não basta só guardar o sábado, tem que estar afiliado em uma instituição, né? Tem essas duas coisas que eles esquecem de citar. Ó, vai, então, para fazer o teste, vai em uma denominação adventista, fala assim, pastor, eu não faço parte daqui e tudo mais, mas assim, eu amo o sábado de Deus, eu guardo o 7º dia, eu cesso de trabalhar, amo o meu próximo, mas eu não vou vir mais aqui não, tá? Já que o sábado salve e tudo mais, então eu vou ficar em casa, e aí no 7º dia eu nem saio, não faço nada, tá bom? Beleza, beleza. Eu duvido que o líder religioso não vai se incomodar um pouquinho com isso. A maioria vai falar na sua cara. Outros ainda não, porque você é novato. Mas você que já é membro, tenta fazer isso com seu pastor se você tiver coragem. Tenta fazer. Você que já saiu do adventismo. E imagina você, naquela época, falar isso pro seu pastor. Você não conhece ele, o gênio dele? Então, você falando pra ele, qual era a atitude dele no momento? Então você vê que não é tanto o sábado. O sábado às vezes é até um apetrecho, né? De acordo com o contexto que eles querem falar. Vamos lá. Não chegamos nem na metade dos estudos das folhas aqui. Pra gente falar que o negócio é sério. Vamos lá. Vamos lá. Esse é o verso 13. Lembra o que diz o verso 13? Vamos lá. Se te abstiverdes de violar o sábado, de cuidar dos teus negócios, chamando ao sábado deleitoso e venerável, o dia santo do Criador, se o honrares, abstendo-se de viagem, de correres atrás dos teus negócios, de fazer planos, então te deleitarás no Criador e eu te farei levar em triunfo sobre as alturas da terra. Então a adventista olha e fala, poxa, o Criador vai me levar lá pro alto, para as alturas da terra em triunfo. Ah, mas pena, né? Que pena. Eles não estudaram português porque ali não acabou. Não acabou a ideia, meu filho. Continua. Ali tá falando de um contexto. É para um povo. É para uma pessoa, será? Olha lá. É um contexto específico, numa época específica, numa cabecinha, uma mente pequenininha humana específica da época. O autor não estava se referindo a você, meu coleguinha judaizante, a você, minha irmãzinha, meu irmão adventista, não estava se referindo a você. Ele nem imaginava nem a cor do Brasil, nem a forma do Brasil, nem os índios que depois invadiram aqui, não os índios, os filhos da mãe, que invadiram aqui depois, os padres que estupravam as criancinhas índias. Não, não era isso que eles imaginavam. É essa a história do Brasil, tá? Essa é a história. Vamos lá. Ele estava se referindo ao quê? É sempre Israel, o povo lá do Oriente. Já começa por aí, não é que do Ocidente. O que diz o verso 14, que está logo em seguida? Vocês não sabem contar também? Consegue contar os dias consecutivos de Gênesis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7º dia. Mas os versos eles não conseguem contar. Eles param no 13. Porque o 14 já dá o que derruba o pretexto do verso 13. Vamos lá? Qual que é o pretexto? Ah, se eu guardar o sábado, ele vai me levar lá para as alturas.
O 14 derruba o pretexto de qualquer religioso cientista que tenta fazer essa correlação. Vamos ler? Ai, ai. Assim está escrito: Nutrir-te-ei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Criador o falou. Não obstante, seguindo a leitura linear, a gente vai ver que o clima não estava tão bom assim. Vamos lá? Não. A mão do Criador não é muito curta para salvar, nem o seu ouvido tão duro que não possa ouvir. Antes foram as vossas iniquidades que criaram um abismo entre vós e o vosso Deus. Por causa dos vossos pecados, ele escondeu de vós o seu rosto para não vos ouvir. Com efeito, as vossas mãos estão manchadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade. E os vossos lábios falam mentira e a vossa língua profere maldade. Então, além deles ignorar Jacó, teu pai, será que seu pai se chama Jacó, meu filho? Ô, minha filha, bota a cachola pra pensar. Eu sei que a maioria da população, bilhões de pessoas, tem preguiça de pensar, de raciocinar. Os mais inteligentes, coitados, se finca numa área específica de ciência, principalmente em faculdade e universidade, e fica com a cachola assim, ó, presa a regras humanas, a conceitos humanos, a conceitos daquela universidade ou daquela religião específica, fica preso naquilo. Desenvolve a mente, meu filho. Bota a cachola para funcionar. Tem muito burro, muito alienado, muito preso no sistema religioso ou em sua mente, que é a sua prisão e não o mundo. Tá bom? Porque esse conceito de demiurgo é pagão. Quem fala isso não conhece do evangelho, não conhece a Deus ainda. Precisa conhecer a Deus. Tá certo? A prisão que a pessoa está, a caverna que ela está ainda, não deixa ela pensar. Ai, meu Pai eterno. Vamos lá. Então, a coisa não era tão boa assim. Ele só pega coisa boa. Ai, o Criador vai me levar lá pro céu. Ai, porque eu guardo o sábado. Ele é deleitoso, sim, Deus. Agora, o contexto, meu filho, não tá tão mil maravilhas, florinhas, não. Não tá herança. Olha, eu vou te levar lá pra altura. Não tá só isso, não. Porque o contexto que se segue se fala continua demonstrando do porquê esse abismo entre Deus e os homens daquela época. E como as nossas transgressões nos afastam dele. Porque a transgressão daquele povo se serve pra gente hoje também. As nossas transgressões são as mesmas pela natureza caída. Portanto, se aplica também para os dias de hoje. Beleza? Já a guarda do sábado não, pois isso foi abolido em Jesus, como será provado mais à frente na parte 2, porque já vai chegar em 1 hora, tá bom? Para não ser tão cansativo. Meu filho, você quer estudar? Você quer ser uma pessoa culta? Você quer ser uma pessoa versada? Não no sistema em português, hebraico, grego, aramaico, siríaco, da Peshita, da Bíblia hebraica, do Tanar, da Brit Hadasha. Não. Versado em Cristo Jesus, a saber ele de cor e salteado. Muito além da nossa dimensão, meu filho. Você não pode ter preguiça de assistir vídeos como esse. Não pode ter preguiça de pesquisar o que eu estou falando e talvez ver coisas que eu não vi, ou coisas que eu vi e não botei aqui para você pesquisar, ou coisas que eu vi e não botei aqui porque ainda tem safadeza no meio de certos estudos, tá? Bíblicos, teológicos, principalmente teológicos. Tá bom? Vamos lá.
Então você não pode ter preguiça. Lembra que eu falei? Se você tem preguiça, você não pode acompanhar esse meu canal. Você não vai conseguir. Você, ó, eu falo não pode porque você não vai suportar. Primeiro que aqui tem a sã doutrina. Aqui não tem religiosismo, não tem o meu pensamento, não tem o pensamento de alguém que eu copio, não tem um pensamento de Paulo, não tem o pensamento de Moisés, não tem o pensamento de Abrão. Tem o do Messias. Portanto, se eu recito Abrão, Moisés, Paulo, João, Pedro, se eu recito aqui e está com inconformidade com o evangelho, então está tudo bem. Eu posso citar o maçom do Allan Kardec, o criador, o pai do espiritismo, que é outra farsa, tá? Que em breve, né, vai demorar um pouco, que eu vou ter que escrever, né, e tudo mais, deixar certinho para ter esse vídeo completinho para vocês. Porque eu posso dizer, se eu não tivesse estudado bastante isso aqui, ó, isso aqui já tava com 1h30, de tanto que eu ia ficar procurando, tipo, ai meu Deus, ai. Mas para falar do evangelho, eu não preciso escrever. Agora, um assunto como esse, que eu tenho que ver como se escreve e tudo mais, porque como eu disse nos vídeos, sempre tem aqueles que ficam assim, ó, de bituca nos seus vídeos, nas suas imagens, nas suas fotos, para quando você dá uma escorregadinha. Não. Eles te dão audiência. Eles não falam assim, ó, parabéns pelo seu conteúdo. Às vezes chega a falar isso, mas é pra te pegar no contrapé. Então o Nicolas deixa bonitinho aqui pra vocês, tá? Mas faça sua própria pesquisa. Vamos terminar isso sobre Isaías, tá bom? E vamos ver se começa a outra parte já nessa parte 1 aqui. Vamos lá. Mesmo que um judeu queira embasar sua guarda do sábado com este texto, não encaixaria. Não encaixaria, pois isso foi escrito e direcionado a uma época específica, como lemos no verso 20. Vamos lá. Virá um redentor a Sião, aos que se converterem da sua rebelião em Jacó. Será que está ocorrendo alguma rebelião em Jacó neste momento? Para o judaísmo, quem é este redentor que virá a Sião? Então, tentar correlacionar Isaías 56 ou 58, primeiro que é uma falta de vergonha na cara, primeiro que não tem interpretação textual de nada, não precisa nem ser da Bíblia ou religiosa. Se pegar assim, lembra aquelas perguntinhas básicas que eu era ruim? Hoje, se eu fosse para redigir, principalmente texto, eu era bom, né? Redigir qualquer texto, principalmente livro, que eu não gosto de ficar preso a nada, nem a enunciados, mas de explicar qual é o assunto do texto. Qual que é o tema do texto? Há diferença? Sim, há diferença. Esse povo aí, era que nem eu na época, eu tirava 0, porque é uma interpretação textual a respeito disso daqui, tá bom? Vamos lá. Então assim, gente, o que vemos até aqui? Vemos que o sábado, se escreve desse jeito, ó, Shabar, tá? Traduzido como sábado, era o 7º dia. Quando começou como lei, para o povo que foi tirado daquela escravidão, que não era tão ruim assim, porque o povo queria voltar e o Criador sabia disso. O Egito não é um inferno que os religiosos pintaram na sua cabeça, tá, ó. Nananina não. O inferno é outra coisa que eles plantaram em sua cabeça, tá? Agora Egito não tô defendendo Egito, o faraó. Era ruim. Agora não era o pior, que nem a igreja evangélica monta. Eu estou falando desse jeito para que você entenda. Sabemos que não é igreja, né? Porque é uma farsa também. Eclesia somos nós, o corpo, as pessoas que estão em Cristo Jesus ao redor do mundo. Beleza. Sem instituição alguma. O que está em Gênesis, como eles tentam correlacionar que o sábado existe em Gênesis, é o verbo, não é já substantivo. E substantivo em Êxodo, em Gênesis é um verbo que descansou, cessou, desistiu.
Ou seja, parou ali, é um corte. Beleza? Beleza. Primeiro que ele não descansou. Ele não descansou, ele cessou a sua obra. Os adventistas só repetem descansou, não porque leu na Bíblia, porque leu nos estudos teológicos adventistas e judaizantes. Tá bom? Eles repetem esta problemática porque eles aprenderam problematicamente. Tá bom? Tá bom. Vimos também que, não satisfeitos de citar o Shabá, né, ou o verbo, a ação, que é o verbo é ação, a ação do que? De descansar ou de cessar alguma coisa, é uma ação. Quando você para de fazer algo, já é uma ação também. É a ação de não fazer ação. É uma coisa muito doida, né? Então, eles tentam correlacionar Gênesis, que está empregado um verbo e não um substantivo, e tenta colocar nas passagens de Isaías 56 e 58. E vemos aqui que não há concordância entre as duas. Beleza? Beleza. O Nicolas só passou de 2 ou 3 folhinhas aqui, eu acho que 3 folhinhas, mas ainda falta muito, 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 muito mesmo, muito. Vamos ainda falar com o sábado em relação com a lei de Moisés. Ainda tem muita coisa, viu? Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Ó, é aqui que a gente parou, tá? Eu vou passar pra vocês verem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tudo escrevi. 8, 9, 10, 11, 12 folhas. 12. E a gente passou umas 3. Olha que horas que é. Vamos lá. Agora, aí na parte 2 vai falar sobre a lei de Moisés. Eu vou tentar terminar tudo, beleza? Não atropelando. Vamos tranquilo. Não tem problema com isso, não. Vamos lá. E se você está acompanhando e quer estudar sobre esse assunto, enquanto eu não posto a parte 2, talvez eu poste isso aqui no dia e já no próximo a parte 2 desse, ou não, mas vai tratar, no começo da parte 2 eu vou falar sobre Êxodo 28 a 11. Êxodo 28 ao 11, beleza? Que os adventistas tentam dizer pela sua teologia. Opa. Que um dos textos fundamentais que eles querem fundamentar a guarda do sábado, né? Já que eles não conseguem Êxodo e tudo mais, conseguem na mente daqueles que não pesquisam nada. Agora, daqueles que pesquisam, como eu, como você, sabe que isso daqui vai ser outra farsa. Então, eles começam por aqui também, ó. Êxodo 28 ao 11. Beleza? Vai ter muitos outros textos que eles vão entrar, a gente vai entrar. Talvez já entra no contexto também. Vamos rasgar esse véu, tá bom? Porque eles estão recosturando aí, tá bom? Que é a lei de Moisés. Aí o bicho vai pegar agora. O bicho vai pegar. Tá certo? E talvez já na parte 2 também vai ter a contra-resposta, a publicação da página aqui no Facebook chamada de O Propagador da Real. Que quando vai falar dessas questões de escritura e tudo mais, acaba sendo propagador de mentiras. Tá certo? Ou de religiosismos. Que é quase, né? Um pleonasmo falar isso na mesma frase. Mas enfim. Tá certo? Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Que o Criador continue te abençoando. Eu gostaria de ter lembrado dessa ideia antes para fazer outros vídeos. De ter uma iluminação para mim. Só que a única diferença é que eu não tô assim, ó, com a visão escura que nem nos outros vídeos. Mas dá para ouvir o meu áudio. Dá para saber o que eu estou escrevendo. Tá certo?
fiz os testes com o pessoal, falei assim, olha para esse vídeo aqui e veja se o que está escrito, que eu escrevi pequenininho, você consegue ler. E a pessoa conseguiu, então eu pensei assim, então vai dar certo, tá certo? Tem uns que eu aproximei mais e agora está num negócio ideal aí para vocês, tá bom? Às vezes vai ter pequenas diferenças e eu vou tentar, às vezes, arranjar certos tipos de iluminação. Talvez esse não muito forte aqui, não sei. Vamos resolver, tá bom? Aqui, ó, ficou claro, você tá vendo o reflexo da softbox. Aqueles que usam para fotografia, que eu não sou muito mais acostumado a usar. Mas beleza, o Criador vai abençoando e dando saúde até aqui. E paciência, principalmente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Acompanhe os demais vídeos / estudos que eu já fiz, que eu ia fazer em formato de texto. Mas sempre tive essa vontade de desenhar, o que é óbvio, porque nem desenhando às vezes as pessoas entendem. Então eu falando as pessoas não entendiam. Principalmente os novatos que vão chegando no canal. Mas tem uns que nem desenhando entendem, então eu vou começar a desenhar. Aí se eu começar a desenhar e também não entenderem, talvez eu nem pare. Talvez eu nem pare com a lousa, tá? Mas aí eu vou explicando 1, 2, 3, 4. Porque tem coisas que se você explica numa esfera aqui, a pessoa não entende. Não entende. É uma esfera aqui, ó. Que é assim, ó, desse tamanho. Que é complexa, a pessoa não entende. Aí você vai descendo o nível e tenta explicar de uma forma básica. Aí a pessoa entende. Tá certo? Cada um tem uma forma de entender diferente. Talvez para você o Apocalipse, o livro de Apocalipse, é um livro de... Nossa, é de virar a cabeça. Eu tenho medo, Nicolas, eu tenho medo. Nossa, eu não consigo entender. Mas para outra pessoa, se eu explicar, nossa, se eu te explicar, você vai ficar, não entendi muito não. Mas para outra pessoa, entendi. Consigo assimilar, consigo ler agora. Ou já consegui ler. Obrigado, Nicolas, por ter falado, dado esse pitaco. Agora eu sei. Você entendeu agora? Então aqui não é um estudo bíblico. Se fosse botar rótulos humanos, que eu odeio rótulos, velho. Eu odeio rótulos. Tá? Eu digo, seria um estudo escritural, mas não é isso. É só demonstrando uma contra-resposta a esses judaizantes aqui de internet, adventistas, enfim, e judeus também. Beleza? Beleza. Olha, muito obrigado. Acompanhe os outros estudos. Já fiz sobre o conceito do nome do Eterno, o conceito do nome, a farsa do nome Yahweh, Yahusha, Yehová, Yahvé, Yahushua, ou Yahoo, ou Yahoo, tá? Já fiz sobre se consumir bebidas alcoólicas e vinho é pecado. Por que eu separei vinho? Porque é a bebida que a gente vê mais citada nas escrituras. Beleza? Beleza. Que mais? O que era imposição de mãos na Bíblia? Beleza? Beleza. E o Nicolas, neste momento, está produzindo sobre o divórcio e casamento na Bíblia. Vamos dizer assim, tá certo? O que é o divórcio e o casamento no pensamento dos autores? E a gente vai ver para o Messias. Em que contexto o Messias disse aquilo? Será que eu posso divorciar? Mas aqui parece que dá, mas Deus aqui fala que eu dei o divórcio. Poxa, calma. A gente vai botar todos os pingos nos is sem querer fazer referência àquele nojo de programa da mídia, certo? Mas enfim, gente, ainda há muitos estudos por vir. Eu estou desenvolvendo nesse momento o assunto sexo antes do casamento é pecado. E aí eu peguei um estudo bíblico, eles chamam de estudo bíblico, sobre sexo fora do casamento. É extenso estudo, então eu vou contra-argumentando. Eu vou pegando um pedacinho, desleixando. Pegando um pedacinho, desleixando. Pegando. Tá certo? Eu faço um maior do que eles escreveram. Então tá em processo. Depois que eu terminar, eu começo sobre divórcio e casamento na Bíblia. É claro que quando estiver saindo para vocês, eu já vou ter terminado muito possivelmente, tá bom? Agora o Nicolas está afogado em cursos, em estudos, tá bom?
Eu tive que parar o hebraico, tá bom? Para dar sequência a esses daqui, para você saber. Mas depois eu tive que voltar para ter que te falar o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso, tá bom? Ó, o shin, porque tem esse pontinho. Tem a diferença, procura aí no hebraico para você saber por que tem esse pontinho aqui, ó. Aí tem outro consoante no hebraico que é desse jeito também, só que é desse lado. Qual que é a diferença? Procure lá saber. Tá bom? É isso, gente. Os estudos já estão aí postados, vamos dizer assim, né? Estudo. E estou desenvolvendo um, vou desenvolver o outro. Depois disso, eu com certeza até lá vou ter outra ideia. Beleza? Muito obrigado. Que o Pai continue te abençoando. A gente continua este estudo na parte 2. E senta que lá vem pedrada no próximo, hein? Tchau, tchau.